Segura aberta aí a sua Bíblia no capítulo 17, 1 Samuel. Você sabe o que precisa acontecer na nossa vida? Eu vou dizer o que precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos entender a realidade espiritual. A gente precisa entender que apesar de nós estarmos vivos em um mundo material, que foi criado por Deus, né? Foi Deus que criou o mundo material. Tá certo que o que o homem fez com o que Deus criou é outra conversa, mas nós vivemos em um mundo material tangível. Esse que você está vendo, você está me vendo aqui, eu sou de carne e osso, você também, a gente está respirando oxigênio, tem todo um contexto físico, mas nós precisamos discernir o mundo espiritual também, amém, irmãos? Por que isso? Porque Deus nos deu um espírito. Na verdade, antes de você ser uma pessoa física, antes de você também ter os seus sentimentos, os teus desejos, os teus pensamentos, ter uma alma, quando Deus, a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, no primeiro capítulo de Efésios, Ele te gerou nele, a Bíblia diz que Deus é espírito. Então o teu espírito já estava planejado dentro de Deus, antes de você ganhar um corpinho na barriga da sua mãe. O salmista Davi, que também era profeta, que também foi um grande rei, eu vou falar sobre ele logo mais. Ele disse assim, ó, quando eu ainda era uma substância sem forma na barriga da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma porção espiritual em você, que é o centro do seu ser, e o teu espírito clama pela presença de Deus. Lá em Eclesiastes diz que nós temos a eternidade dentro de nós. Como? Pelo espírito que Ele nos deu. É, pastor, mas assim, até mesmo aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que não nasceram de novo pelo Espírito Santo, mesmo essas pessoas, todos nós, todo ser humano que nasce na face da terra, que é gerado na barriga, no ventre de uma mãe, ele recebe, para ter vida, ele recebe um espírito. Se Deus não der o sopro de vida, o espírito do homem, se Deus não der o espírito, ele não tem vida, não adianta, pode fazer o que quiser, a medicina não consegue. Mas por que eu comecei falando sobre isso? O teu espírito está clamando, e está clamando por conhecimento da realidade espiritual. Ali, nesse trecho que eu pedi para você abrir, 1 Samuel 17, vai contar a respeito de uma história muito famosa, aquele grande combate, o mais famoso combate da Bíblia talvez, se não um dos mais famosos, aonde o pequenino Davi ia enfrentar face a face o gigante Golias. Isso não é uma historinha, eu gosto muito de contar para o meu filho, mas não é uma historinha, é fato verídico. Eu gosto da Bíblia porque ela conta fatos, amém? Deus às vezes não se preocupa em explicar, mas Ele revela. É esse que é o negócio. Tem gente que fica dando cabeçada contra a Bíblia porque está procurando explicação de algumas coisas que Deus não explicou, mas Ele revelou. Sabe por que Ele revelou? Porque quando é revelação você precisa crer, e o Espírito Santo se move através da fé na palavra de Deus, amém? Ele não se move só quando você consegue entender todas as coisas, ainda que a gente busque o entendimento. E ali, em 1 Samuel 16, um pouquinho antes, algo estava acontecendo nos céus de Israel, no ambiente espiritual de Israel, algo estava acontecendo. Deus levantou o profeta e juiz Samuel, que também era um sacerdote, e falou assim: vai, porque agora você vai ungir um rei segundo o meu coração. Vocês se lembram que Saul foi o primeiro rei de Israel, e Saul tinha pisado no tomate, gente. Ele desobedeceu a autoridade, ele desafiou a autoridade de Deus, e todos aqueles que batem de frente com a autoridade de Deus, que pecam contra a sua autoridade, a ruína desses é grandiosa. Vocês conhecem a história de Lúcifer? Ele quis algo que não era para ele.
E quando a gente peca contra a autoridade é muito grave. E Saul pecou, então Deus falou: o reino foi retirado de Saul. Agora você vai, Samuel, enche o chifre do melhor azeite que você tiver. E chifre na Bíblia significa poder e autoridade. Por isso que o profeta andava com chifre e com azeite dentro do chifre. Porque do poder de Deus, ele derramaria sobre a vida de alguém. E esse alguém nesse caso era Davi. E aí o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. E quando ele estava chegando na cidade de Belém, na casa de Jessé, ele já foi recebido porque ele era um profeta. A Bíblia diz que as palavras de Samuel não caíam por terra. O que ele falava acontecia. Então quando ele chegou, o pessoal falou: é de paz a sua vinda, profeta? Porque se o profeta liberasse uma palavra dura, certamente ela aconteceria. Certamente. Aí ele falou: não, é de paz, eu vim cultuar ao Senhor, eu vou sacrificar a Deus. E aí ele chegou na casa de Jessé e falou para Jessé assim: é o seguinte, vocês se preparem, vocês se limpem. Havia uma cerimônia de limpeza no culto no Antigo Testamento. Era necessário fazer uma cerimônia de purificação. Vocês se purifiquem, nós vamos cultuar a Deus e eu vou sacrificar, e eu quero que vocês venham comigo. E aí traga os seus filhos. E então, em meio desse contexto de culto a Deus, o que aconteceu? Samuel pediu para que Jessé passasse os seus filhos na frente dele. E haviam 7 filhos. Os 3 mais velhos eram os mais fortes e talvez os principais, vamos dizer assim, do ponto de vista militar, força. E quando Samuel olhou, Deus falava assim para ele: não é esse que eu escolhi. Você está olhando por fora, mas eu vejo por dentro. 1 Samuel capítulo 16. O homem conhece o exterior, mas Deus conhece o... Pode falar, acho que vocês sabem. O coração. Deus conhece o interior. Quem faz conexões com Ele aqui, ó. Então passaram os bonitões, os fortões, mas não eram. E terminaram 7 filhos, passaram 7. E aí ele fala assim: ué, se Deus está falando que era para vir aqui, e não é nenhum desses 7, vamos perguntar para o pai Jessé. São só esses os filhos que você tem, Jessé? Não, na verdade eu tenho um novinho caçulinha. Ele está no campo trabalhando. É como se fosse assim, talvez não seria importante ele estar aqui conosco, né? Ele é muito novinho, isso aqui é coisa de homem. Veio o profeta, o juiz aqui na minha casa. Ele deixou Davi de fora por algum motivo. E muitos aí discutem esse motivo, mas não é isso que eu vim falar nessa noite. O fato é que e Davi veio. E quando Davi chegou, Deus falou: é esse mesmo. Olha só, o Espírito de Deus que estava na vida de Samuel apontou rapidamente quem seria o futuro rei de Israel, e ele era apenas um garoto. Ele era pequeno, ruivo, de boa aparência, queimado do sol, porque vivia cuidando das ovelhas. Tem uma versão aqui que fala isso. Ele era moreninho porque ele estava queimado do sol. Ruivinho, de boa aparência. Ninguém diria: esse é um guerreiro. Com certeza eu e você, nós não diríamos também. Mas quando ele chegou, Deus falou: é esse que eu escolhi. Vai lá e derrama o azeite precioso na cabeça dele. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16 que daquele dia em diante o Espírito Santo tomou conta da vida dele. Veio sobre ele. Irmãos, existe uma diferença. Davi tinha sido instruído em Deus, ele havia sido preparado em Deus, ele havia sido forjado para chegar naquele momento. E chegou o momento de um divisor de águas na vida dele. A unção real veio sobre a vida dele. E daquele dia em diante o Espírito Santo não se apartou mais dele. Mas ele continuava sendo um menino. Então aqui no mundo material a gente está olhando e a gente está vendo o que os nossos olhos estão vendo. Os nossos olhos da carne estão vendo. O que o nosso olfato está sentindo, o cheiro que nós estamos sentindo, o gosto, os nossos sentidos, o nosso corpo, o que a gente está percebendo aqui no mundo material. Porém no mundo espiritual muita coisa está acontecendo. E lá nesse tempo, lá em Israel, há quase 3.000 anos atrás,
Nesse tempo, os céus estavam se movendo. Quando a unção veio sobre Davi, unção fala de capacitação, amém, queridos? Fala assim comigo, unção, mais forte, unção, fala de capacitação, amém. Quando ele foi ungido, no mundo espiritual haviam testemunhas daquela unção. Eu vou te dizer isso nessa noite. Quando algo acontece na sua vida espiritual, os anjos de Deus, os ministros espirituais de Deus sabem, e os demônios, que são os anjos caídos, também sabem, porque eles veem uma marca na sua vida, amém, queridos? Vocês estão entendendo? A unção real veio sobre Davi, e ele ficou marcado por Deus, separado para Deus, com propósito e capacitado, mesmo sendo um menino. Eu não sei qual que é a tua situação aqui na terra, como homem, como mulher, como jovem, como criança, ou até mesmo como já um ancião. Mas o importante é aquela marca espiritual que você recebe de Deus, segundo o reino de Deus, segundo o governo de Deus. É isso que vale, irmãos. Aí está a autoridade. E aí quando eu estiver falando, se você acreditar, você pode dizer amém. Amém? Não me deixa sozinho aqui. Então em 1 Samuel capítulo 17, o que acontece? Os velhos inimigos de Israel, os filisteus, novamente se agruparam, se ajuntaram em formação de guerra contra Israel, lá na divisa com Israel, aonde? Logo ali em Judá. Você sabe pela palavra de Deus que Judá é a tribo que Deus escolheu para estabelecer o seu governo, e a partir da tribo de Judá nasceria quem? Jesus. Então veja, há um movimento em Israel, no mundo espiritual tem algo acontecendo, um garotinho é ungido rei de Israel, mesmo ainda sendo garoto, sendo jovenzinho. Os demônios estão percebendo isso. O que eles fazem? Eles também se organizam no mundo espiritual, vão lá naquele povo chamado povo filisteu, que era um povo que adorava muitos deuses, e por isso eles adoravam os demônios. Todos os povos politeístas, na verdade, não estão adorando deuses, são os falsos deuses, e aquela adoração alimenta esses falsos deuses, aquelas oferendas alimentam os falsos deuses. Então os demônios foram para onde eles eram alimentados e assumiram o lugar de domínio que eles tinham sobre a Filístia, sobre os filisteus. E aí o que eles fizeram? Incitaram aqueles homens a irem contra o povo de Deus, porque sempre é assim. É assim que funciona. Gente, eu comecei a palavra, eu não tinha planejado isso, mas eu comecei a palavra falando a respeito de você ter um espírito, amém? O teu espírito é o conector com o mundo espiritual. Então, ou o homem está conectado com Deus, ou ele está conectado com demônios. Essa é a notícia que eu te dou nessa noite. Ai, pastor, cruz credo, meu Deus do céu. Sai de mim esse negócio. Não adianta cruz credo. Adianta posicionamento diante da palavra que você recebe. E eu quero te lembrar que quarta-feira é culto de libertação. Então a linguagem é meio estreita aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. E aí o que acontece? Os filisteus se colocaram em uma montanha de um lado, e Israel se preparou. Saul ainda não havia sido retirado do reino, apesar de Deus já ter tirado a autoridade dele. Os homens não tinham retirado, ele continuava lá bonitão. Ele era meio maluco, ele tinha um problema gravíssimo, porque quando o Espírito de Deus saiu da vida dele, a Bíblia diz que um espírito maligno entrou, e ele ficava nervoso, possesso. E aí que eles chamaram Davi. Você lembra daquela história? Ele vinha dedilhar a harpa, e ele era um adorador nato, ele tinha destreza com a harpa e ao mesmo tempo um coração ligado com Deus. Então quando ele tocava, Saul se acalmava. Pois bem, mas Saul continuava sendo rei, e ele estava ali na frente, eles fazendo a linha de frente para a batalha com o exército de Israel. Tinha um vale entre eles, e do outro lado, na outra montanha, no outro monte, depende da versão, fala monte, montanha, estavam os filisteus também alinhados para a batalha.
E aí, quando eles estavam se preparando, porque era um exército grande do lado de lá, muito preparado, os filisteus eram homens de guerra, e também Israel já havia aprendido a guerrear há algumas gerações. De escravos eles se tornaram guerreiros, uma nação guerreira. Eles estavam preparados, e agora nós vamos, só que eles estavam na força do braço, porque Saul era o rei deles. Saul significava o rei que vai na força do seu braço, que faz as coisas do jeito que quer. E eles estavam ali, quando a Bíblia relata que sai das fileiras dos filisteus um homem de Gate. A Bíblia chama ele de filisteu, mas também chama ele de gigante. E a Bíblia dá o tamanho daquele homem em 1 Samuel capítulo 17. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, 2,90, 2,92, aproximadamente 3 metros de altura. Ele era de uma raça que ainda podia ser encontrada naquela região dos filisteus, dos Enaquins, que eram os gigantes daquela época. Pastor, já existiu gigante de verdade? Já. Então Golias não é só uma história para convencer os judeus que eles são bons? Não. Aquele gigante saiu e ele foi para diante do exército de Israel, e por 40 dias ele desafiou, ele xingou o exército de Israel, o povo de Israel, e pelos seus deuses, diz a Bíblia, ele amaldiçoou. Então o que eu quero te dizer? Quando o mundo espiritual se move, Deus vem na sua vida, começa a mexer com você, começa a te sacudir, Ele vem com uma unção, Ele vem com uma presença. Na verdade, o que acontece, gente? Quando a gente crê em Jesus, crê que Ele morreu na cruz, crê que Ele derramou sangue, e que só Ele pode me purificar os pecados, e eu preciso do perdão dEle, já vem uma presença de Deus na sua vida para limpar as suas vestes espirituais, para marcar você, dizer assim: agora você está salvo, agora você está sendo transformado em filho de Deus, amém? É isso que a Bíblia diz sobre nascer de novo. Eu estou assim sendo muito breve. Essa é a primeira marca, mas não é a única marca. Quando você continua crescendo, caminhando com o Senhor, o Espírito Santo vem em outro momento determinado, não que Ele não esteja com você, mas Ele vem sobre você e derrama uma outra porção de unção e capacidade. Ele faz isso porque Ele tem um propósito para cumprir, amém, irmãos? Deus trabalha com propósitos. Ele não é frio, Ele não é, assim, coração de pedra, mas Ele olha para o propósito. É nesse sentido que Ele olha para o futuro também. Ele olha o Bruno, Ele não vê só o Bruno tocando aqui no louvor, Ele vê o efeito desse louvor atingindo as pessoas. Ele vê o Bruno na praça, Ele vê o Bruno sendo levado lá nas missões, e Deus usando ele lá quando ele abre a boca para ministrar. Você está entendendo? Deus olha. Então, para ele fazer isso, ele precisa receber de Deus, assim como Davi precisou receber de Deus. E aí a Bíblia diz que aquele gigante ficou ali afrontando Israel, e quando eles viram o gigante, lembra que eu te falei do movimento espiritual? E os demônios vieram por detrás daquele exército dos filisteus, e entraram naqueles homens, e impeliram aqueles homens à batalha. Israel estava sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus. Quando eles viram o gigante, eles temeram muitíssimo e recuaram amedrontados, assim, tipo assim, vamos fazer a formação de guerra. A hora que eles viram o gigante, eu vou abrir o seu entendimento, como é que Satanás e os demônios que trabalham com ele, como é que eles fazem. Abre comigo aí em 1 Samuel, o capítulo 17 mesmo. Eu pensei que eu tivesse copiado e colado aqui. Vamos ali. No versículo 8, 17, versículo 8, disse assim: então Golias parou e bradou
tropas de Israel. Olha só a estratégia do inimigo. Eu sei que ali é um contexto de guerra, tem um guerreiro de 3 metros de altura, eu sei que ele tem uma armadura de 60 a 70 quilos, fora o capacete, uma lança que só a ponta é de 7 quilos, eu sei que ele é tudo isso aí no mundo físico, mas veja como que os demônios operam para intimidar o povo de Deus. Aqui é Israel, mas hoje aqui para nós, além de Israel, nós temos a igreja, amém? Israel continua sendo o povo de Deus, sim, mas nós, a igreja, também somos povo de Deus, amém? Vocês estão entendendo? Então como é que ele trabalha? Ele trabalha assim, ó. Versículo 8, então Golias parou e bradou às tropas de Israel. Os demônios vêm e mostram uma fachada perigosa e fazem barulho. Ele está representando aqui um principado que regia, ou mais de um principado que regia os filisteus. Tinha Dagon, tinha Milcom, tinha Baal-zebub, que ficou conhecido como Beelzebu. Eles adoravam esses deuses lá, falsos. Então ele estava ali representando esses falsos deuses. E ele bradou, porque ele quer intimidar. E é assim que acontece na nossa vida também. Por que saístes para guerrear? Tipo assim, por que vocês vieram guerrear? Olha só, olha para mim. Espírito de intimidação. Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Ele está dizendo assim, vocês são desse reizinho aí. E eu faço parte aqui, ó, desse exército dos filisteus, do qual eu sou o principal, o fortão. Você está vendo como é que é a estratégia? Vai entendendo que é isso que acontece na tua vida espiritual, vai pegando aí. Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se porém eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos, e nos servireis. E ele bradava isso, ele gritava isso, tendo certeza de que ele seria o vitorioso, porque provavelmente esse gigante não conhecia derrota. Saul disse a Davi, Saul diria a Davi logo depois que Golias era um homem muito experimentado na guerra desde a sua mocidade, gigante, armado até os dentes, e que afrontava o povo de Israel. Então você vê aqui as características da afronta. Vocês vão ser meus escravos. A Bíblia diz que se você se deixar dominar pelo pecado, você é escravo do pecado. Você imagina um povo que não adora a Deus, regendo sobre Israel? Bom, e disse mais o filisteu, versículo 10: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Você está vendo como que por 40 dias esse gigante endemoniado, o que ele gritava lá? Irmãos, por que a Bíblia colocou os 40 dias? 40 na Bíblia muitas vezes quer dizer provação. Nessa hora ninguém fala amém, né? Quem que vai falar, né? Provação. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias para ser, no final, tentado, provado. Moisés ficou 40 dias no monte para receber a revelação, ele também foi provado, viu? Depois ele voltou, o pessoal estava fazendo aquela arruaça, ele quebrou as tábuas de pedra dos mandamentos, ele voltou e ficou mais 40 dias, 40 é provação. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, por quê? Provação, purificação, depuração, amém? Vocês estão entendendo? Ele ficou 40 dias bradando, amaldiçoando, desafiando. Você sabe o que acontece? É exatamente assim a realidade espiritual do povo de Deus na face da terra, a igreja do Senhor, nós, eu, você que crê em Jesus, de todo o seu coração, você é desafiado. É lógico, pastor, mas como é que todo mundo é desafiado da mesma forma? Não, existem níveis e maneiras do desafio acontecer na sua vida, e muito tem a ver com a diferença que você está fazendo no reino de Deus.
Se você está posicionado, se a palavra de Deus não é só um livro fechado, ou até um livro aberto, empoeirado na sua escrivaninha, né? Se a palavra de Deus é a Bíblia, você lê e ora a Deus para que ela se torne palavra viva dentro de você, se é isso, você tem se posicionado, então você começa a fazer a diferença, e quanto mais diferença você faz, mais afronta você recebe. É assim que funciona, é desse jeito. E aí ele estava ali afrontando, e Israel estava prestes a correr do campo de batalha. E aí o que Saul fez para que eles não fugissem? Ele ofereceu prêmios. O rei mesmo não disse assim, pode deixar que eu vou. Ele não era bobo. Ele era meio maluco, mas bobo ele não era. Vai casar com a minha filha, vai receber isso, vai receber prêmio. Ele deu recompensa para qualquer um no meio do exército que se levantasse contra aquele gigante, porque era 1 contra 1, o desafio não era esse? E esse era um termo de guerra. Você vê só, até aí parece que Satanás, eu estou falando de Satanás porque ele é o príncipe dos demônios, ele é o cabeça da turminha lá. Parece que ele que está dominando a parada, ele que está dominando aquele momento, até as regras do jogo é ele que está dando. Parece que Deus está escondido, mas espera, Deus estava trabalhando. Lembra de Davi? Lá nos bastidores, lembra aquele pastorzinho de ovelha, escondido atrás das malhadas que Deus achou? Então, aí o pai de Davi, Jessé, falou assim, meu filho, é o seguinte, pega aqui esses grãos e esses pães e você leva para os seus irmãos, e aí você me conversa com eles e me traz informação para eu saber como é que eles estão, porque há muitos dias eles estavam acampados em acampamento de guerra. E esses 10 queijos você leva para os chefes de 1000, porque o queijo era um negócio mais chique, então vai levar para os chefes de 1000, né? E o pai de Davi deu a ordem, o Davizinho, ele era obediente ao seu pai. Eu queria te dizer que Deus não quebra princípios, amém, queridos? Ele era só um menino, ele já tinha unção real, mas ele não estava convidado a participar da guerra, porque inclusive nem idade ele tinha para isso. Mas, quando o pai dele mandou ele ir até o campo de batalha, lá, para levar suprimentos e trazer informações, ele foi, e nesse dia que ele foi, ele chegou bem no momento quente da batalha, aonde o gigante estava saindo para falar fazer aqueles desafios, e quando ele chegou, ele ouviu o desafio. Qual que é a diferença? A diferença do povo de Israel, liderados por Saul, e agora Davi, eles estavam ouvindo a mesma coisa, as afrontas do gigante, só que Davi havia se enchido do Espírito Santo quando ele recebeu a unção, e antes disso, quando ele foi preparado, ele já estava cheio. Então quando ele chegou lá e ele ouviu a afronta, se você for cheio do Espírito Santo, pode vir o demônio que for, falar o que for, pode ser o levante que for, eu vou te contar qual vai ser a sua reação. A sua reação vai ser como a de Davi. Rapaz, o ruivinho, quando ele ouviu o gigante gritando, ele não quis nem saber o tamanho do gigante, o peso da ponta da lança, a sua armadura de escamas, o seu capacete de bronze, as suas caneleiras, ele não quis saber, ele falou, quem é esse incircunciso para se levantar contra o povo de Israel e o exército de Israel? E a hora que ele começou a se manifestar assim, ele estava perto dos seus irmãos, porque era isso que ele já vinha fazendo. Ele vinha, trazia mantimentos e levava informação de volta para o seu pai. E ele veio de novo, só que nesse dia o gigante veio e bradou naquela hora, e era a propósito de Deus. Deixa os demônios pensarem que eles estão no comando. Eles não estão, não. Às vezes a situação te cerca e você fala, meu Deus do céu, parece que eu não tenho domínio sobre nada, parece que nem Deus está aqui. Era assim que Israel estava se sentindo. Mas quando Davi chegou e ele tinha a presença de Deus com ele, essa é a diferença dele para os outros. Quem é esse que não crê em Deus, incircunciso? Porque os que eram circuncidados era o povo de Israel, que era marcado no seu prepúcio, no seu órgão genital, separado para Deus.
Quem é esse incircunciso? Quem é esse? Como ele ousa falar isso? Aí o irmão dele, o irmão mais velho, guerreiro, fortão, bonitão, lembra que eu falei? Eliabe, ele vira assim: ah, eu pensei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você largou as ovelhas lá e vem aqui ficar sondando aqui o que está acontecendo? Ainda deu uma bronca no irmãozinho mais novo. Seu coração está cheio de malícia, rapaz. Volta para trabalhar, larga. E aí Davi, é isso que acontece, quando Deus te enche, as pessoas olham às vezes para você e ainda continua vendo essa pessoa de 1,60 m, você entendeu? Eu tenho 1,70 m e pouquinho, não é muito mais do que 1,60 m. As pessoas olham de fora e continuam vendo quem você é. Você acorda de manhã descabelado, você tem que escovar o dente, né? Você é ser humano. Só que o que Deus colocou em você? Aí que está o negócio, e o que Ele colocou em você? Aí Davi, o que ele faz? Ele foi afrontado pelos próprios irmãos. Você está entendendo? Gente que crê no mesmo Deus que ele, que cresceu recebendo ensinamentos assim como ele. E o irmão mais velho fala assim: ei, guri. Aí ele fala: ué, eu não posso falar mais nada agora? Não, agora eu tenho que ficar quieto o tempo inteiro? Ele já levantou e estufou o peito. Ele era desse tamanho, de certo, mas assim, que ele estufou, irmãos. Sabe por quê? Ele estava cheio de coragem. E às vezes as pessoas de perto de nós vêm com palavras para nos desencorajar no caminho que Deus colocou para nós andarmos, amém? Vocês estão entendendo isso? E aí não é para você sair quebrando o pau, brigando com todo mundo, que não é isso que a Bíblia ensina, tá bom? Só que não é para você baixar a cabeça e se esconder lá debaixo da coberta. Aqui em Campo Grande é meio difícil ir para debaixo da coberta, né? É meio difícil, muito calor, mas você se esconder lá. Às vezes a afronta vem de perto, você tem que se levantar, falar: não é isso que você está pensando, e seguir no caminho que Deus te colocou, amém, gente? Vocês estão entendendo? E aí Davi não parou não, ele foi e perguntou para outra pessoa assim: como é que é essa história? Confirma para mim, o rei está oferecendo recompensa, e esse gigante está falando besteira, como é que é 40 dias? Ah é? Mas eu luto contra esse gigante. Aí ele começou a falar isso no meio do exército ali. Aí um mensageiro do exército correu para o rei Saul: rei, eu achei a Davi, o belemita, e ele está dizendo que ele vai enfrentar o gigante. Aí o rei de pronto falou: traga ele na minha presença. Provavelmente na sua tenda principal ali, né? Como um general do exército, o rei. E aí trouxeram Davi. Quando Davi chegou diante dele, irmãos, ele ficou um tanto decepcionado, mas ao mesmo tempo ele era a única maneira que ele tinha de alguém lutar com o gigante estava naquele pequenino. E aí ele conversa e Davi fala assim: não, rei, você não está entendendo, eu posso ser jovem, eu posso ser pequeno, e eu sei, porque Saul explicou para ele que o gigante tinha muita experiência e muita força. Ele falou: eu posso ser jovem sim, mas quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. Você está me entendendo que quando nós temos um governo de autoridade sobre a nossa cabeça, obediência às autoridades, nós temos autoridade. É isso que a gente tem que começar a entender. Os insubmissos não têm autoridade no mundo espiritual. Antes de Davi receber aquela unção do profeta Samuel, ele contou aquela história para o rei Saul. Na verdade ele contou a história de antes de receber a unção. E aí ele falou assim: eu estava lá no campo, e aí vinha ou um leão, ou um urso, não importa, né? Pode ser leão, pode ser urso. Olha o tipo do baixinho, né? Eu fiquei admirado. E aí ele tomava a ovelhinha e saía correndo. Sabe o que eu fazia, rei? Eu ia atrás dele. Ô irmão, você já ouviu falar em alguém que corre atrás de leão aqui? Tem na Bíblia. O pastor de ovelhas desconhecido de Israel. E ele saiu correndo atrás do leão. E aí a Bíblia diz assim, que ele arrancava da goela do bicho, arrancava da boca, da presa do animal feroz.
E aí teve uma vez que ele foi arrancar, o leão ficou brabão e se voltou para cima dele, lógico. Aí ele pegou pela juba e matou o leão. Aí quando ele falou isso para o rei acreditou. Ele falou: então tá bom, então que Deus te abençoe, que você possa ir então e ferir, né? Ele começou a concordar com Davi. Só que ele falou: mas para você ir para a batalha, você precisa se equipar. E trouxeram armaduras, e trouxeram espada, e trouxeram. Quando ele colocou, o negócio não caiu bem nele. Quando Deus está te preparando para a batalha, é Ele que vai te dar as condições para essa batalha, amém? Vocês estão entendendo? Há um movimento no mundo espiritual. Os demônios conhecem as coisas na nossa frente. Eles são seres muito mais antigos do que nós, com consciência muito mais antiga, e observam o homem desde a sua criação e da sua queda. Eles são observadores. Lembre-se que anjos na Bíblia, os originais, eles são mensageiros. A palavra angelos é mensageiro. E o mensageiro, ele tem essa capacidade de compreender e transmitir, certo? Seres inteligentes. Quando eles caíram, eles não perderam a inteligência. E eles conheciam muitas coisas, estavam na frente em muitas coisas, e ensinaram os homens a batalhar, inclusive aquele povo filisteu. Mas quando Deus está fazendo um movimento no mundo espiritual, Ele começa a dar as armaduras corretas para os seus guerreiros. E aí Davi pegou assim a armadura de Saul e falou: isso aqui não me serve, eu não estou acostumado com isso, e tirou. Pegou de volta o seu cajado de pastor e levantou. E aí Saul já tinha abençoado ele para a batalha, porque ele era um homem que andava debaixo, sujeito à autoridade, mesmo Saul sendo quem ele era, um homem já caído. Vocês estão percebendo aí? Pega essa mensagem no teu coração. Tem gente que não aceita uma palavra de uma pessoa só porque ela tem alguns defeitos. Saul tinha muitos defeitos e Davi foi debaixo da palavra dele. Você está abençoado, pode ir. E aí ele pegou o bordão, já tinha tirado a armadura, ele já não deu muito mais conversa, já saiu correndo e foi pegar as 5 pedras. E eram pedras lisas, porque ele era um atirador treinado, né? Então ele sabia que a pedrinha, que nem a gurizada aqui que brincou muito com o estilingue quando era guri, né? A gente aprende a escolher. E ele sabia escolher. E ele pega aquelas pedras querendo, doido para entrar na batalha, sem armadura humana, sem o aval dos seus irmãos, desacreditado pela sua estatura, pela sua boa aparência e pela sua profissão, desacreditada. Mas ele se levantou e entrou no campo de batalha. Não apenas entrou, ele já foi passando as fileiras para ir lá na frente. E aí a Bíblia diz que o gigante também se movimentou. Todas as vezes que você está se movimentando no mundo espiritual, você está se posicionando em cima debaixo da palavra que você recebeu de Deus, da Bíblia, do Espírito Santo de Deus, você está se posicionando, crendo e entrando nela, se movimentando nela. O que é que acontece? O inimigo também se movimenta para causar uma colisão com você. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é para quem, pastor? É para o pastor? É para o apóstolo? É para o profeta? É para aquele grande homem de Deus? Não, isso é para gente que nem eu e que nem você, Davi. Irmão, quando Deus te escolheu, irmã, quando Deus te escolheu, Ele escolheu assim como Ele escolheu Davi. Ninguém via nada nele, mas Deus via o coração dele quando ele tocava a sua harpa no campo e adorava a Deus. Você está me entendendo? Aonde que ele gerou relacionamento com Deus? No campo, salmodiando ao Senhor. É isso que ele fazia. Agora, alguém poderia olhar e falar: está tocando musiquinha para Deus, que bonitinho, ele é um artista, né? Nossa, ele toca bem, é verdade. De vez em quando vamos tocar aqui numa festa de família, aqui um louvor para o Senhor, né? Quem sabe num casamento, louvor, tá, irmãos? Louvor, ok? Música qualquer, de qualquer jeito, pode contaminar nosso coração. Talvez ele fosse, porque ele era conhecido por ser um exímio tangedor, mas era só um pastor, tangedor. Lá no campo ele ficava se relacionando com Deus.
exaltando a Deus. Vocês perceberam aquele louvor que os irmãos trouxeram aqui hoje? Seja exaltado. Vocês lembram? Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. É isso que ele ficava fazendo. E Deus já mexia com ele. Porque quando você busca relacionamento com Deus, o Deus de Israel, pelo Novo Testamento nós sabemos que Jesus diz assim: quando você vier buscar ao papai, busque em meu nome, ele diz. Em meu nome, ele diz. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo único caminho, única verdade, única vida. Amém? Vocês estão entendendo? Então no Novo Testamento a gente tem a iluminação daquilo que Davi começou a descobrir lá atrás, porque a Bíblia diz que Davi viu ao Senhor à direita de Deus Pai. Ele viu, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Ele viu Jesus, mesmo no Antigo Testamento. E ele estava se relacionando com esse Deus maravilhoso, cantando para ele e cuidando das ovelhas, obedecendo o mandamento: honre o seu pai e a sua mãe. Ele estava obedecendo o mandamento, obedecendo o princípio, obedecendo a autoridade e se alimentando da palavra. Quando ele cantava, o Espírito Santo ia trazendo os salmos de Davi. Por isso que você precisa ler os salmos de maneira diferente. Antes de você sair para a guerra, querido, você precisa estar fluindo nesta palavra, amém? O que é que preparou aquele jovem para chegar diante de um gigante? Ah, pastor, é porque ele era doidão. Ele falou: eu vou matar esse gigante. Não, querido, ele estava cheio de poder e de autoridade. Isso não vinha de homens, tanto é que os homens não reconheciam isso nele. Mesmo aqueles que viram que ele foi ungido por Samuel, os seus irmãos viram, mas não reconheceram. Não reconheceram. Isso preocupou Davi, ele entrou em depressão. Ele falou: ai meu Deus do céu, que nem hoje em dia acontece, às vezes os jovens, né, o pessoal mais novo, termina um namoro, quer se suicidar. Não, gente, o nosso Deus tem muito mais para nós, é muito diferente a história dele escrita, que ele escreve através de nós, amém? Coragem, coragem, intrepidez. Coragem, intrepidez, o governo dele é real. Governo significa direção. Você ouvirá uma voz de trás de ti que vai dizer: este é o caminho, andai nele, diz o Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos revela as coisas de Deus. Nunca jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revela pelo Espírito Santo. Cara, tem uma direção e tem uma autoridade reservada. É por isso que quando Deus diz assim: santificai-vos, santificai-vos, sejam santos assim como eu, o Senhor, sou santo. Ele não está dizendo assim para você criar uma vida religiosa e de repente você inventar moda e ficar assim. Não, querido, o santificar é você conhecer a palavra de Deus, você mergulhar na palavra de Deus, você obedecer a palavra de Deus, você deixar ela aqui dentro, ficar ruminando, meditando na palavra de Deus. A Bíblia diz que a santificação vem pela lavagem da água, e a água é a palavra de Deus. E quando ele diz santificai-vos, é porque ele quer te preparar para o propósito, te preparar para chegar mais perto dele, te preparar para a eternidade, te preparar para o tempo presente. E o que é que aconteceu com Davi? Preparação. Um urso e um leão caíram diante dele, porque ele mesmo matou, mas porque ele já tinha uma vida com Deus para poder matar esses bichos. E a hora que ele chegou diante do gigante, ele falou, de certo estava o gigante de 3 metros ali, mas ele via como se fosse o urso. Está entendendo? Você sabia que tem urso que fica em pé, ele chega a 3 metros. Você sabia disso ou não? Acho que até passa. Aqueles grizzlies, aqueles ursão, eu não sei qual que era lá de Israel, lá perto, mas tem uns que chegam. E aí Davi chega diante do gigante, o gigante se movimenta também para tentar retaliar, tentar colidir contra ele, porque você está se movimentando, você não está parado no mundo espiritual, você assumiu posição, você crê na palavra e não é uma palavrinha de domingo à noite, uma palavrinha da quarta-feira, você acredita que é palavra de Deus para você e através de você, aí você anda.
Aí o inimigo dá a volta e vem de frente. Porque assim, até então ele fica atacando de costas, pelas costas, ele vem escondido, ele vem camuflado. Mas quando você se revela no reino de Deus, ele se revela a você. Pode saber disso. Pode se saber disso. Não, eu não estou falando isso para você ter medo não, pelo contrário. Estou falando, não tem outro caminho, você vai ter que enfrentar. Não tem outro caminho, você vai ter que bater de frente com o gigante, amém? Em nome de Jesus. E nessa noite, querido, eu sei que a gente está assim, ó, com o horário avançado, mas eu não vou terminar essa palavra enquanto Deus não completar aquilo que Ele veio fazer hoje aqui. Ele está levantando o seu povo com coragem, nem que tenha que te dar uma testa de diamante para você enfrentar esses bichos aí. Não, irmãos, chega de negócio de covardia, pelo amor de Deus. Deus não, a Bíblia diz assim: eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Jesus nos ensina, quem pôs a mão no arado e está lá trabalhando na terra, não pode ficar olhando para trás. O que acontece quando você olha para trás trabalhando no arado? Você desvia. Davi não olhou para trás, só olhou para frente. Eu vou para cima, e o gigante veio para cima dele, e ele já foi assim, ó, preparando a funda, a tiradeira dele. Se fosse um estilingue que nem uns que eu já tive, ia ser mais fácil, mas não era, era aquele de, eu não sei se era, qual que era o material, acho que era de couro, não tenho certeza, eu devia ter pesquisado, tá vendo, irmãos? Mas não era de elástico, e ele colocou a pedrinha aqui na ponta, e já foi se preparando, e o gigante, quando viu que era um menino ruivo, queimado do sol, segurando um cajado, ele nem viu nada de atiradeira, de pedrinha, nada, ele falou, ele se espantou, mas no sentido assim, esse é o guerreiro que vocês mandam para lutar comigo? Esse espírito de afronta, ele vai continuar a tentar, ele vai tentar até o fim, para que você desista. Irmãos, isso aqui você pode trazer para todas as áreas da tua vida, amém? Às vezes o teu desafio, cara, é lá onde você estuda, é lá onde você trabalha, é dentro da tua família. Às vezes é um contexto menor, é um contexto que você conseguiria me contar em meia hora aonde que está pegando a guerra. Não é uma guerra de nação contra nação que você está, mas no reino espiritual conta, amém? Vocês estão entendendo? Não importa a dimensão dessa guerra, importa que você enfrente os seus gigantes, e aí quando você vencer, você vai para outro nível. O que aconteceu? Davi chegou, e aí o gigante falou, você pensa que eu sou um cachorro para você vir para cima de mim com um pauzinho? A afronta contra a autoridade, porque o cajado significa também autoridade na Bíblia, significa direção, pastoreio, amém? Vocês estão entendendo? E lá estava ele com o cajado, ele não largou o cajado dele para vir para a batalha. Direção, sacerdócio, fale comigo, sacerdócio. Sacerdócio. Sacerdote sabe o Deus que serve e sabe fazer as conexões da terra com o céu, amém? Sacerdote sabe fazer isso, sabe cultuar ao Senhor. O cajado significa tudo isso, está na Bíblia, está. A vara de Arão era um cajado que floresceu e Deus aprovou o sacerdócio dele, amém? Glória a Deus. E ali estava Davi então, e aí o gigante afrontou até o final, e Davi falou, você pode vir para cima de mim com todo esse armamento, mas eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Está vendo o que estava dentro dele? E aí ele libera a palavra. Na verdade ele ganhou a batalha antes de chegar no campo de batalha. Na verdade Jesus já vem, eu estou falando de Jesus porque Jesus veio da linhagem de Davi, eu estou pegando esse negócio. Davi, ele vencia suas batalhas antes de chegar o momento da batalha. Ele vencia o urso antes de encarar o urso. Ele vencia o leão pela juba antes de abraçar o leão pela juba. Ele já estava com Deus. E uma vez que você convive com Deus, você o conhece. E um dos nomes de Deus na Bíblia é Senhor dos Exércitos. Posso ouvir um amém? Quantos homens tem aqui? Homens, levantem a mão aí. Posso ouvir um amém? Agora só as mulheres. Posso ouvir um amém? Guerreiros e guerreiras. Não, pastor, mas eu sou mulher. Você sabe que até na Bíblia eram os homens que iam para a batalha, não eram as mulheres. Pois bem, mas no Novo Testamento mulher também entra na parada. Viu? No Novo Testamento mulher também entra.
Não é para os homens serem frouxos e saírem da sua posição. Cada um tem um papel aqui na terra, sim. Mas na guerra as mulheres são convidadas à peleja também. E aí vocês sabem da história. O gigante desafiou até o fim. Davi invocou a presença de Deus no campo. Ele invocava antes, ele invocava durante, e ele invoca agora na hora da pedrada. E ele girou, só precisou de uma, não gastou. Uma pedra na testa. E a Bíblia diz que ela foi encravada na testa do gigante. Ela entrou aqui na testa. Foi tão precisa essa pedrada e tão forte que ela entrou na testa do gigante, 3 metros de altura. E ele não caiu para trás não. Ele era muito pesado e muito grande. A hora que ela encravou, ele caiu de cara no chão. E quando ele caiu de cara no chão, Davi, que estava cheio de intrepidez, coragem, ele foi para cima e terminou o serviço. Cortou a cabeça do gigante. Abre comigo a palavra de Deus em 1 Samuel 17, 32. Eu vou te mostrar o que é que estava dentro de Davi, por que ele foi cortar a cabeça de um gigante que ninguém conseguia derrubar. Provavelmente nunca havia perdido uma batalha. Mas o pequenino pastor com uma pedra, e a Bíblia vai relatar que a nossa rocha é Jesus, amém? E eu não faço à toa essa conexão. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Jesus é a pedra angular da construção de Deus. Lá no Novo Testamento vai dizer: se você construir a casa sobre a rocha, pode vir a tempestade que for, não vai conseguir derrubar. Então, Davi estava descobrindo todas essas coisas. Ali era só uma pedrinha na mão dele, mas no mundo espiritual, a rocha, Jesus era com ele. Então abre comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Nós já estamos caminhando para o final. Enquanto o pastor fala caminhando para o final, dá um desconto de uns minutos aí. Que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Olha o que estava lá no coração desse homem. Jovem homem. No versículo, esse é o 32 que eu li para vocês. No versículo 36 está escrito assim: o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha a convicção, olha a certeza. Irmão, você sabe que hoje em dia você não pega uma espada física só nos atos proféticos, amém? Nós tivemos um aqui no seminário dos homens que foi tremendo. Mas assim, ato profético é para ter uma repercussão no mundo espiritual. Você não precisa de uma espada física para você matar um gigante físico, mas você precisa da espada, da palavra de Deus, que também é espada. Ela é água, mas ela também é espada. A palavra que sai da boca de Jesus, lá em Apocalipse, é uma espada, afiada dos dois lados, amém? Você precisa empunhar essa espada, Efésios capítulo 6, a espada do Espírito, palavra viva através de você. E aí você precisa combater com essa espada no mundo espiritual, amém? Tem irmãos que recebem até espada mesmo, mas é uma espada espiritual. Aí é outra doideira que depois eu conto mais para vocês esses negócios. A gente recebe aparatos espirituais da parte do Deus vivo para ter os combates espirituais, porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para vencer, amém, queridas? Elas não são carnais. Eu vou ler alguns salmos para você, eu quero que você preste bastante atenção aqui. Justiça e juízo são a base do seu trono. Na verdade, eu vou pedir para você deixar um pouquinho a sua Bíblia e se levantar. Pode se levantar. A missão que Deus me deu nessa noite é uma missão meio maluca. Eu estava fazendo um desenho, irmãos. Eu estou trabalhando para ver se a gente faz aí no mês de abril
alguns módulos de curso de desenho, mas um desenho cristão, você entendeu? Bem diferenciado disso que a gente vê por aí, dos falsos deuses que estão ali no cinema, em tantos lugares, né? Os caras são fortão, mas tudo mentiroso. Então eu queria dar um curso de história em quadrinhos, pelo menos algumas horas. Aí eu estava desenhando Davi e Golias, que eu sou desenhista também, né? E aí eu estava desenhando, chegou a mensagem da pastora Janete. Daí eu olhei no celular: pastor, você poderia ministrar? Ela é toda educada, né? Pastora Janete é uma bênção, né, Luzineu? Você que sabe melhor, o esposo, ela é muito educada, ela é uma bênção. E aí ela é firme, porém educada, né? Você poderia, pastor? Daí eu fui, conversei com a minha esposa, verifiquei lá algumas coisas, voltei nela e falei assim: sim, eu posso. Enquanto eu respondi, eu já olhei para o desenho assim, já começou um negócio dentro de mim. Aí eu falei: será, Deus, que o Senhor quer que eu fale Davi e Golias? Não é porque eu estou desenhando não, que eu estou influenciado desse negócio? Não, irmãos, é porque Ele quer que nós vençamos algumas batalhas nessa noite. Amém? Ali era só um desenho, mas a mensagem é poderosa, a história é poderosa, o espírito dessa história é poderoso, é grandioso. E eu sei que é uma mensagem simples. E olha, eu estudei alguns casos curiosos aqui para te falar, mas não adianta eu ficar enchendo, eu tenho que ir direto ao ponto. O ponto nessa noite é posicionamento para a autoridade no reino. E aí o salmista, Davi é um dos salmistas, ele não é o único, mas ele é um deles. Ele nos mostra o caminho pelo qual nós podemos entrar nesse lugar de autoridade. Porque você vai: tá bom, pastor, eu já entendi, eu já até identifiquei na minha vida algumas áreas que são gigantes para mim, e glória a Deus que você identificou, mas o que fazer com isso que eu identifiquei? Eu já discerni, e eu já estou até com coragem de lutar, mas como é que eu vou lutar? Você precisa entrar com o coração correto diante de Deus primeiro. Você se lembra que Davi sabia disso? Antes de pelejar, ele ia diante de Deus. Antes de estar diante do urso, ele estava diante de Deus. Antes de estar diante do gigante, ele estava diante de Deus. Estar diante de Deus é consciente, em relacionamento com Deus, em oração perante Deus. E oração na Bíblia não é um monte de repetição. Oração na Bíblia é relacionamento, amém, queridos? Ainda que às vezes a gente repita por causa da aflição, assim como Jesus, que repetiu 3 vezes a oração lá no jardim de Getsemane, mas não era repetir por repetir, porque ele mesmo havia ensinado em Mateus capítulo 6 que não é por repetir que você vai ser ouvido. Ele repetiu porque ele estava em agonia, e quando nós estamos em agonia, a gente ora às vezes a mesma coisa por causa da agonia, amém? Oração é relacionamento, oração é relacionamento, e é isso que Davi tinha. Mas como que a gente entra então nesse lugar, para que a autoridade venha, para que a unção venha? O Salmo 18 vai dizer assim, eu quero que você preste atenção. É assim que você entra nesse lugar. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Olha que tremendo. Já chega assim diante de Deus. Deus sabe do que mais. Eu te amo. Ah, meus irmãos, o primeiro mandamento é esse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. É assim que você entra, é do jeitinho dele. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. E ele já começa assim no versículo 1, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, reconhecendo agora, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Você está vendo só como é que você entra? Você reconhece isso? É assim que Davi entrou. Esse salmo é um salmo davídico, é um salmo que fala da realidade de Davi, amém, queridos? Se eu não me engano, é um salmo davídico. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então qual era o segredo daquele menino que venceu aquela primeira guerra? Porque ele venceu o guerreiro, venceu todo o exército filisteu. O segredo dele é que ele se refugiava em Deus primeiro,
Eu vou te explicar como é que funciona. E você olha para mim. Eu sei que o tempo está passando, mas segura o relógio aí. Diante de Deus, a gente chega assim, ó. A gente se prostra, a gente se humilha, a gente baixa a cabeça, a gente fica pianinho, como diz os italianos. Piano, piano, bem devagarzinho, de leve. Você chega pianinho diante de Deus. Diante de Deus você é humilde, você baixa a cabeça. Você se humilha, você se rasga. Diante de Deus você é criança. Você entendeu como que Jesus falou? Tem que ser que nem criança para entrar no reino. É nesse sentido também. Esse contexto pega isso daqui também. Diante de Deus a gente não vem dando, a gente não manda, sabe? É assim que a gente chega, por baixo. Assim como aquela mulher que há 12 anos estava sangrando. Não era benquista na sociedade, impura considerada. Mas ela chegou por baixo. Se eu tocar na orla das vestes dele, ela considerou Jesus rei, mesmo eles não estando vestindo trajes reais. Mas ela tocou nas vestes espirituais de Jesus, não apenas na física. Porque quando ela tocou na orla da veste, ela foi curada na hora. Porque ela veio por baixo, sabe? É isso, é assim que a gente chega. Minha fortaleza, o Deus em quem eu confio, a fonte a força da minha salvação, meu alto refúgio em tempo de guerra, é em ti que eu me refugio. Irmão, vocês me desculpem, mas eu me empolgo quando eu falo esses negócios aqui. Eu não consigo subir aqui e ficar de boa. Eu admiro o meu pastor, porque ele ensina numa tranquilidade, né? Pastor Dinho, ele fala umas coisas profundas, mas numa tranquilidade. Eu fico rebentando aqui. É porque tem um desejo no meu coração. Eu quero que você entenda e entre nesse lugar. Assim como meu pastor também, de outra maneira, quer que você entenda e entre nesse lugar. Versículo 3: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Você está vendo só? Primeiro você está com Ele, você entra por baixo, e aí você invoca o nome dEle. Como é o nome dEle? Como é o nome dEle? Qual é o nome dEle? Você sabe o nome dEle? A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele se chama, em algumas traduções vai vir escrito assim, Jeová. Em outras traduções, Yehová. Em outras ainda, Javé. Em outras ainda, Yehoá. Yehoá. O grande eu sou. O grande eu sou. O eterno Deus. Todo poderoso, poderoso nas batalhas. Por que Davi teve coragem de olhar para o gigante? Porque ele conheceu o Senhor dos exércitos. Assim como Elias, o profeta Elias, irmãos, ele estava lá e o inimigo chegou e cobriu assim a colina ali em cima. Era muito, eles cobriram de tanta gente que tinha ali em cima, e era tudo inimigo querendo a cabeça da turma. O profeta só olhou assim, ó, e o servo dele chegou e falou: meu senhor, se o senhor viu o que está acontecendo, eles vão esmagar a gente, nós estamos perdidos. Gostou do drama que eu fiz aí? Era mais ou menos assim. Aí ele falou: oh Deus, abre os olhos desse menininho aqui. Aí ele olhou para a colina, ele viu o exército inimigo, e por cima ele viu o exército de Deus. Irmãos, quando a gente está alinhado, Deus manda quantos forem necessários para cumprir a obra. Hebreus, lá no começo, os primeiros capítulos de Hebreus, fala sobre o senhorio de Jesus, sobre o governo de Jesus, fala sobre ele ser o cabeça da igreja e de todos os príncipes espirituais, todas as regiões espirituais, ele é que manda. Então se ele olha e fala assim: bom, meu servo posicionou, ele está precisando de reforço, ele chama pelo nome quem precisa vir do céu até a terra para ministrar a nosso favor. Anjos, arcanjos, quem for preciso, ministros da parte de Deus, eles acampam em acampamento de guerra ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, diz a palavra do Senhor. Ao que você precisa? Você precisa entrar diante da presença dele. Eu te amarei. O Senhor, você ama, você reconhece, você entra por baixo e você invoca o nome dele, Yahvé.
O nome de Jesus, alguns dizem Yeshua, que também pode ser Yehoshua, que é o nome de Josué lá no Antigo Testamento. Deus é a minha salvação, amém, queridos? O nome do seu Deus, se você confiava em outro nome, derruba ele nessa noite. Fala: Deus não terá nenhum outro nome nesse altar, nenhum outro nome. Você quer autoridade? A autoridade que Davi tinha era autoridade no nome do Deus vivo. Ele não conhecia o nome de Jesus ainda, mas ele já conhecia o nome de Josué, que era um antecessor. Aleluia! Ele já conhecia que havia um Senhor que se assenta à direita do meu Senhor. Ele, quando ele recebeu a unção, ele recebeu discernimento também. Davi discernia as batalhas. Ele olhou o gigante, mas ele viu os demônios por detrás. Está escrito, pastor? Não, mas eu sei. Porque ninguém em sã consciência, meu irmão, trava batalhas impossíveis. Só aqueles que têm visão espiritual. Nossa, pastor, você deve ter uma visão espiritual tremenda, né? Você deve ser o cara. Não sou coisa nenhuma. Se Davi era baixinho, eu sou mais ainda. Mas, irmãos, é maravilhoso quando alguém como eu, como você, entra na presença. E quando a gente vai na batalha, funciona. Você faz uma oração, erra o português. Sabe como é que é? Você vai orar que nem eu aqui. Hoje eu esqueci uns termos. Eu tentei encontrar algumas palavras para te explicar melhor. Eu esqueci. A gente erra, mas Deus não se baseia nas nossas limitações. Ele se baseia na unção que Ele mesmo derramou. E uma das coisas que Davi fazia, eu li o Salmo 18, que era o exemplo de Davi. Ele se revestia de unção e poder antes de ir à batalha. Então você precisa deixar Deus trabalhar você. Quando você vai para a presença e se humilha, é o teu caráter que está sendo trabalhado, a tua maneira de ser, o teu caráter. E quando você se levanta e declara louvores a esse Deus, Ele te unge. Você nunca sai da presença de Deus. Você jamais sairá. Se você chegar diante dEle de verdade, jamais você sairá sem a presença da unção dEle. Sabe o que é a unção? É o óleo espiritual. Preste atenção aqui. Nós já estamos terminando. Falei, quando o pastor disse que está terminando, pode dar mais meia hora. Pode dar. Azeite espiritual. A gente tem um azeite aqui, ó. Tem até que completar, viu, irmãos? A gente está usando demais. Porque esse aqui é o símbolo do Espírito Santo. Esse aqui não é o Espírito Santo, mas ele é o símbolo bíblico do Espírito Santo. Amém? Por isso que a gente tem aqui. Novo Testamento, Jesus ungia pessoas com óleo. Tiago diz para ungir enfermos com óleo. Amém, queridos? Mas o óleo, esse óleo é importante, porque Deus usa a extensão daquilo que Ele derramou em nós. O óleo espiritual, ele vem na sua vida. O Espírito Santo que mora em você, Ele mesmo marca a sua vida. E quando Ele se derrama em você, eu vou tentar usar essa linguagem para a gente entender aqui. Quando Ele se derrama em você, Ele adere em você. É como se fosse um azeite muito mais espesso do que esse aqui, muito mais grosso. Ele gruda em você, não sai facilmente, ele não sai facilmente. E é isso que os demônios veem, é isso que eles tremem quando eles veem. E é isso que você precisa. Caráter trabalhado por Deus, quando você se humilha na presença dEle, e unção da presença dEle, amém? Como é que você se achega? Leia Salmo 18, amém? É um lugar só na Bíblia que eu estou te dando. Você vai ler o Novo Testamento inteiro e vai aprender como é que Jesus fazia. Sim, você vai ler a Bíblia e você vai aprender, amém, querido? Porque Deus é bom e Ele vai nos ensinar, vai te ensinar. Mas o Salmo 18 é a direção que eu te dou hoje. Você reconhece, você entra por baixo e reconhece quem Ele é em amor. Aleluia, nós vamos adorar ao Senhor um pouquinho aqui. Porque Ele é grande. Grande é o nosso Deus, é isso que vocês estão tocando? Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E enquanto nós estamos aqui entronizando, o governo dele está aqui.
Se você quiser entregar a tua vida para este governo, entregue nessa noite. Talvez você fale assim: pastor, eu já tive algumas experiências, eu já fiz aquela oração de dizer: Jesus, eu quero te entregar, eu quero ser salvo, perdoa os meus pecados. Essa é a primeira oração que a gente faz para a transformação. Com a boca se confessa. Se confessa o que? Aquilo que está cheio o coração. Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, e Ele é meu Senhor. Quando nós falamos Ele é meu Senhor, Romanos capítulo 10, Ele é Senhor. Aí nós estamos chamando o governo de Deus, o domínio de Deus. E aí Ele entra mesmo, querido, e Ele começa a fazer um rebuliço. Altera a sua miopia, Ele altera a sua maneira de ver, o prisma da sua vida. Por isso que Jesus disse assim, Ele disse assim, ó, tinha os religiosos na frente dele, fariseus, saduceus, e eles estavam ali, e eles falavam assim: eu sei, eu sou filho de Abraão, eu enxergo as coisas. Jesus falou assim, ó, só porque vocês dizem que enxergam, vocês não estão recebendo. Mas aqueles que dizem eu sou cego, sabe por que Jesus curava os cegos? Para dizer assim, é Deus que dá a vista às pessoas, amém? Não era só para curar quem não enxergava. Isso também é maravilhoso, e Deus faz isso. Ele tem poder de curar nosso corpo, amém? Em nome de Jesus, que aconteçam curas físicas aqui nessa noite. Em nome de Jesus, enfermidades fujam, olhos sejam curados, ouvidos sejam curados, dores vão embora em nome de Jesus. Sim, 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 em nome de Jesus. Mas também olhos espirituais sejam abertos, ouvidos espirituais sejam abertos. É assim. Então, porque vocês dizem que enxergam, vocês não receberam. Mas aqueles que admitem que são cegos, esses estão recebendo. Sabe por quê? Porque a gente precisa entrar nesse lugar. E aquele que pensa que já tem tudo, vai chegar diante do... Quando olhar o gigante, vai começar a tremer, porque Deus não é com ele. Deus abate aqueles que se ensoberbecem. Deus abate aqueles que se exaltam. Mas Davi não estava se exaltando diante dos irmãos. Os irmãos estavam pensando: ô guri, você é metido, rapaz, volta para sua, rapaz. E ele estava ali, ó, estufando o peito. Mas é porque Deus já o havia enchido, e ele chegou com coragem no campo de batalha. É totalmente diferente. Você vai ter coragem. Você vai ter coragem. Você vai ter uma palavra firme, palavra que você nunca teve, firme, posicionada. Isso falta às vezes dentro do casamento, isso falta lá na empresa, isso falta na faculdade, isso falta uma palavra firme. Você não grita não, mas você tem uma palavra que as pessoas falam: peraí, eu tenho que ouvir o que ele tem a dizer. Isso mesmo, a gente está recebendo aqui da parte de Deus. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu peço mais 10 minutos para você. Não fica bravo comigo quando você for comer tarde na sua casa, tá bom? Não fica nervoso. Mas deixa Deus derramar aqui o que Ele tem para derramar. Deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer.